Aqui estão dois exemplos. Neurose do fígado, isto é, excesso de yang do fígado. O que ele faz? Sedar F2, C8, F3, tonificar P8, BP5. Sedar também o ponto de alarme e o ponto de assentimento. No caso de deficiência do rim, ele tonifica R7, P8, R3, sedar BP3, C7, tonifica o ponto de alarme e o ponto de assentimento, além de alguns outros pontos energéticos. Vamos analisar os pontos utilizados para a neurose do fígado. Fígado é madeira, elemento filho é fogo e o dominador é metal. Eles cedem F2, C8 está sedando elemento filho e tonifica o elemento metal para aumentar a dominância sobre o fígado, isto é, inibindo o excesso do fígado. Só que em vez de usar F4, que está no próprio meridiano, ele prefere P8, que é ponto metal do pulmão, ou metal de metal, e BP5, que é ponto metal de terra. E ceda também F3, que é ponto terra, mas também é ponto fonte. Então, a sedação do ponto fonte vai aumentar o efeito sedativo de F2. Então a sedação fica mais eficiente. No caso da deficiência de rim, que pode ser consequência da falta de nutrição do elemento mãe, ou então do excesso de inibição do elemento dominante terra. Neste caso, o acupunturista alemão utilizou no ciclo Schenck o ponto metal R7, P8 em tonificação, fortalecendo a mãe para favorecer o filho, que é água. E também usou o ponto R3, que no caso é fonte e também terra, mas neste exemplo tem mais a função de fonte, isto é, tonificando o R3 para auxiliar ou potencializar a tonificação de R7. Lembra-se de que o ponto fonte ajuda na tonificação, auxilia na sedação e, nas dúvidas, aplicando estímulo neutro,
equilibra o meridiano. No caso da deficiência de rim, considerando o ciclo de dominância, o rim pode estar deficiente porque a inibição está muito forte. Então tem que sedar elemento dominador terra. Podem ser utilizados qualquer ponto terra. Pode ser terra do próprio meridiano, R3, terra de um meridiano de terra, BP3, terra do coração ou ponto terra de qualquer outro meridiano. O psiquiatra alemão optou por não usar R3, estimular apenas BP3 e C7. E claro, em sedação. Então no ciclo Shen, tonificando o elemento mãe, no ciclo Ke de controle, sedando elemento dominador. O que eu quero passar para vocês é que a escolha dos pontos Shu antigos é bem flexível. Não existem esquemas fixos. A técnica de tonificação ou sedação, dentro dos 5 elementos, podem ser realizadas com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. E não necessariamente tem que ser pontos do próprio meridiano. O mais importante é tonificar ou sedar de acordo com a regra mãe e filho do ciclo de geração ou ajustar o controlador no ciclo de controle. Existe a chamada técnica dos 4 pontos, em que você usa 2 pontos do ciclo de geração e 2 pontos do ciclo de controle. No caso de excesso de fígado, por exemplo, vou usar F2, ponto fogo do próprio meridiano de fígado, e C8 ou CS8, ponto fogo de meridiano de fogo. São os pontos mais próximos, considerando o ciclo de geração. E 2 pontos vão ser estimulados no ciclo de controle. Fígado é madeira, controlador é metal. Então vou usar 1 ponto metal do próprio meridiano, F4, e 1 ponto metal de metal, que é o P8, que está mais próximo do fígado em relação aos pontos de baixo pâncreas ou estômago, coração e ID, o TA, o CS. Outro elemento água, como B67 e L7. Concordam vocês que este ponto está no próprio meridiano e seguindo o ramo, o segundo ponto mais próximo é o P8. Os outros estão mais longe. Vamos raciocinar em cima de tonificação do rim. Rim está deficiente, para tonificar vou usar elemento mãe, que é metal. Então 2 pontos do elemento mãe. O mais próximo é o R7 e o segundo mais próximo
seguindo o trajeto, é o P8. Então vou tonificar R7, P8. No ciclo de controle, vou escolher 2 pontos. Rim é água, controlador é terra. Então vou usar ponto terra do rim, que é R3, e ponto terra de terra, seguindo esse trajeto. São os mais próximos do meridiano do rim. Como o rim está deficiente, o controlador pode estar em excesso, então vou sedar R3, BP3. Isto é a técnica dos 4 pontos, que podem ser aplicadas em diversas ocasiões.